E aí, pessoal, quem estuda para concurso sabe, né? Repartição de competências na Constituição é aquele assunto que não falha. Ele sempre aparece na prova. Então, hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos artigos 20 a 24 e montar aquele esquema perfeito para gabaritar essas questões. Vamos entender de uma vez por todas quem é dono do quê e quem manda em que aqui no Brasil. Sabe, no fundo, a pergunta que toda prova sobre esse tema quer saber é bem simples. De quem são os bens do nosso país? E quem tem o poder de agir ou de criar leis sobre cada assunto? A notícia boa é que a Constituição nos dá um mapa bem detalhado. E é exatamente esse mapa que a gente vai explorar agora, juntos. Olha, nosso caminho aqui vai ser bem objetivo, tá? Primeiro, vamos ver o que pertence à União, o patrimônio dela. Depois, vamos para o ponto que, nossa, mais derruba candidato em prova, a diferença crucial entre competência exclusiva e privativa. Na sequência, a gente desvenda a dupla comum e concorrente. E, para fechar, um mapa completo para nunca mais esquecer. Beleza, vamos começar pelo básico do básico, o patrimônio. O que de fato pertence à União? O artigo 20 da nossa Constituição traz essa lista. É bom a gente pensar nisso como se fossem os bens que são propriedade exclusiva do governo federal. Logo de cara, o artigo 20 já mostra a lógica da coisa, percebe? São bens estratégicos para a soberania do país. A União é dona de terras que são vitais para a nossa defesa, dos grandes rios que conectam o Brasil, das nossas praias e, claro, um ponto muito importante, das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. E não para por aí. Além das terras e das águas, a União também controla as grandes riquezas estratégicas do nosso país. Isso inclui o quê? Todos os minérios, o potencial de energia das nossas hidrelétricas, os recursos da plataforma continental, como o pré-sal, e olha que interessante, até os sítios arqueológicos e nosso patrimônio pré-histórico entram nessa conta. Agora, a gente chega no coração do assunto, aquilo que é o pulo do gato em qualquer prova de concurso. A distinção entre as competências do artigo 21 e do artigo 22. É simplesmente fundamental entender a diferença entre o poder de executar uma ação e o poder de criar uma lei sobre um assunto. É o famoso fazer contra o legislar. Vamos lá, competência do artigo 21, a exclusiva. A palavra-chave aqui é material. O que isso quer dizer? Quer dizer que é sobre fazer algo, botar a mão na massa, executar uma tarefa. E aqui, atenção máxima, porque isso despenca em concurso, essa competência é indelegável. Se está no artigo 21, é a União e só ela quem faz. Ponto final. Para isso ficar bem claro, vamos pensar em exemplos práticos, do dia a dia. Emitir dinheiro, declarar guerra, manter o serviço dos correios. São todas ações, são verbos de execução, percebe? Não se trata de criar leis sobre esses temas, mas de realizar a atividade em si. E isso é a tal da competência exclusiva. Ok, agora vamos pular para o artigo 22, que traz a competência privativa. Aqui, a natureza da coisa muda completamente. É uma competência legislativa. A palavra-chave troca de executar para legislar. E aqui vem a maior pegadinha das provas. Ao contrário da exclusiva, a competência privativa da União pode sim ser delegada. E não sou eu que estou dizendo, não. A própria Constituição deixa isso preto no branco, lá no parágrafo único do artigo 22. Diz com todas as letras que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislarem, ou seja, a regra é a União legislar, mas a delegação é exceção prevista em lei. E claro, né, isso é um prato cheio para as bancas de concurso. Então, gente, esse slide aqui é para tirar print para salvar. Ele é o resumo da ópera. Artigo 21. Competência exclusiva de natureza material, verbo executar, e é indelegável. Já o artigo 22, competência privativa de natureza legislativa, verbo legislar e delegável. Se a questão falar em executar um serviço, a gente já sabe, é artigo 21. Falou em legislar sobre um tema, é artigo 22. Simples assim. Ufa! Passamos pela primeira grande barreira. Agora vamos para a segunda dupla que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. As competências que são compartilhadas. E a lógica, olha só, é bem parecida. A gente vai de novo diferenciar uma competência de ação conjunta de uma competência de legislação conjunta. Certo, artigo 23, competência comum. Assim como a exclusiva, ela também é material, ou seja, de execução.
Mas qual a grande diferença? Aqui, a responsabilidade é de todo mundo. É da União, dos estados, do Distrito Federal e aqui, acende o alerta. Os municípios entram na dança também. Os verbos aqui são de cuidar, de proteger, de zelar. É só olhar os exemplos que a gente entende na hora a ideia de cooperação. Cuidar da saúde, proteger o nosso meio ambiente, preservar o patrimônio cultural. São tarefas tão gigantes e importantes que a Constituição fala: olha, aqui todo mundo tem que ajudar. É um esforço conjunto. Beleza. E qual é o par dela? É a competência concorrente, que está lá no artigo 24. O nome já dá a dica, né? Os entes legislam em concorrência, só que é uma concorrência organizada. A União tem um papel de traçar as linhas gerais, as normas gerais, e aí os estados e o Distrito Federal vêm para suplementar, para detalhar, adaptando para a realidade de cada lugar. Ok, aqui a dinâmica fica um pouquinho mais detalhada, então vamos com calma. Se a União fica quieta e não cria uma norma geral sobre um tema, o Estado pode ir lá e legislar sobre tudo. Mas, se depois a União resolve criar essa norma geral, o que acontece com a lei do Estado? Não é que ela é jogada fora, não. Ela fica ali, suspensa, só naquilo que for contrário. E esse detalhe, nossa, como as bancas adoram cobrar isso. E pronto, chegamos no nosso segundo esquema matador, artigo 23, competência comum, material, com verbos de proteger e, o mais importante, com a participação de todos os entes, incluindo os municípios. Já o artigo 24, concorrente, legislativa, verbo de legislar, e apenas entre União, Estados e DF. A ausência dos municípios aqui é uma das pegadinhas mais clássicas que existem. Fica a dica. Bom, a gente já passou por todas as peças do quebra-cabeça, analisamos cada tipo de competência, agora chegou a hora de juntar tudo isso e montar o mapa definitivo, aquele que vai organizar todo esse conhecimento de vez na nossa cabeça. Então, vamos lá. Para fechar com chave de ouro, olha esse mapa completo. De um lado, as competências de execução, de fazer. A exclusiva, que é só da União, e a comum, que é de todo mundo. Do outro lado, as competências de legislação. A privativa, que é da União, mas ela pode delegar, e a concorrente, onde a União dita as regras gerais e os estados complementam. Sério, esse quadro aqui vale ouro, é para revisar na véspera da prova. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Toda essa arquitetura complexa de competências, ela tem um objetivo, né? Que é buscar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em todo o nosso país. A grande pergunta que fica no ar é: será que na vida real, no dia a dia, essa divisão tão bem desenhada no papel consegue mesmo garantir esse equilíbrio num Brasil tão imenso e tão diverso? Essa é a grande questão por trás da letra fria da lei.